Olá a todos, bom ano! Espero que tenham entrado em 2024 com o pé direito. Para a astrologia, o novo ano astrológico só começa quando o Sol entra em Carneiro, portanto lá para meados de março, está bem? No entanto, seja como for, eu sei que neste momento estamos todos a pensar já em 2024, obviamente, o ano civil é de facto um novo ano, marca aqui uma nova entrada e, portanto, eu também decidi fazer aqui este vídeo sobre janeiro e as energias que vão estar a sentir neste primeiro mês do ano e espero que vos possa ser útil. No Instagram, vou continuar com as análises semanais e com todos os conteúdos, mas eu queria ver se este ano também é um dos meus objetivos de 2024, se consigo dinamizar mais o canal do YouTube e se tenho mais tempo para fazer conteúdos em vídeo, porque eu sei que há pessoas que gostam muito dos conteúdos em vídeo, tal como há outras que preferem o conteúdo em post, escrito e preferem ler, mas eu tento de facto chegar a todos e trazer estas informações astrológicas que espero que vos sejam úteis, porque esse é que é o meu objetivo, é de facto utilizar a astrologia para que ela vos possa ajudar, tal como me ajuda a mim e a todas as pessoas que acabam por ser meus clientes e que vêm pedir aqui também as minhas consultas, está bem? Ora, vamos lá falar de janeiro, pode ser? Então, o que acontece? Hoje, dia 2 de janeiro, tivemos aqui o fim da retrogradação de Mercúrio, e isso é uma excelente notícia, não é? Porque, mal ou bem, Mercúrio, quando está retrógrado, pode trazer aqui algumas situações, algumas confusões, alguns atrasos, problemas com telecomunicações, enfim, no fundo ele vem aqui mostrar-nos algumas situações que têm que ser revistas. Não quer dizer que seja tudo mal, está bem? Também é preciso desmistificar este conceito de que Mercúrio retrógrado é negativo, está bem? Não existe muito esse conceito positivo e negativo. O que Mercúrio retrógrado vai fazer é obrigar-nos a rever, a replanear, olhar para assuntos que se calhar não estavam muito bem resolvidos e que nós temos que resolvê-los de vez. Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo muito concreto que aconteceu comigo. A minha casa passou aqui por algumas obras de remodelação e, de facto, houve situações que não ficaram bem feitas, não é verdade? Durante esta fase do Mercúrio retrógrado, o que aconteceu foi que essas situações que não estavam bem feitas foram colocadas bem visíveis para que todos pudéssemos ver e não existisse mais forma de as contornar sem as corrigir. E, portanto, nesse sentido até foi positivo, obviamente que me trouxe alguns inconvenientes, não é? Mas fez com que eu tivesse que falar mesmo com as pessoas que tinham sido encarregues da obra e que as situações possam agora ser corrigidas. E é para isso que Mercúrio retrógrado serve, portanto, para nós revermos determinadas situações e podermos corrigir, está bem? Ora bem, já não está em retrogradação, portanto já entrou no seu movimento direto, ele ainda está em Sagitário, está bem? Mas vai entrar ali em Capricórnio por volta do dia 14. Eu estou aqui a olhar para o meu caderninho, que é onde eu coloquei aqui as datas, está bem? E os trânsitos para não me esquecer de nada, porque deixem-me confessar-vos, em termos de memória, sou péssima também e, portanto, obviamente necessito aqui da ajuda do meu caderno para ter aqui as datas corretas e não me enganar, está bem? Portanto, como vos estava a dizer, o Mercúrio então entra em Capricórnio a partir do dia 14 e, portanto, isto vai beneficiar toda a gente que esteja aqui à espera de boas notícias em termos da sua carreira e da sua situação profissional. Ora, Mercúrio, estando em movimento direto em Capricórnio, vai falar exatamente disto, vai-nos trazer uma mensagem relacionada com a nossa carreira, com a nossa profissão, está bem? E, portanto, se vocês estiverem numa situação dessas, em que estejam à espera de notícias relacionadas com a vossa carreira, a progressão, ou também relacionado com algum acordo, alguma parceria, algum contrato, podem receber notícias, está bem? Esperemos que sejam boas. Obviamente que isto também depende um bocadinho aqui do mapa individual de cada um e de como é que Mercúrio está aspectado no vosso mapa, ou seja, que tipo de aspectos é que ele está a fazer com outros planetas, mas se ele estiver muito bem situado e muito bem aspectado no vosso mapa, isso significa que poderão receber aqui boas notícias, está bem? E, portanto, no fundo, uma boa mensagem relativamente à vossa carreira, progressão profissional, acordos, parcerias ou contratos que têm que ser feitos, está bem? Depois, o que é que nós temos aqui? Temos também Marte, está bem? Marte, o deus da guerra, mas também o planeta da ação, da iniciativa, da coragem, não é? Da robustez, que nos dá este ímpeto para a ação e para concretizarmos coisas. Ele vai também entrar em Capricórnio a partir do dia 5. Está bem? Ora, muito bem, o que é que ele vai fazer? Ele, no fundo, vai dar aqui um boost de energia, mais uma vez, a tudo o que sejam temas relacionados com a carreira, com a profissão. Capricórnio é regido por Saturno, portanto, tudo o que tem a ver muito mais com uma rigidez, uma seriedade. Portanto, de facto, é aquele momento de voltarmos ao trabalho, de acabarmos um bocadinho com as brincadeiras, de arregaçarmos as mangas e começarmos aqui a focar-nos e começarmos a tentar concretizar os objetivos que nós pensámos para 2024. Agora, atenção, a nível coletivo, não podemos ignorar que
Plutão ainda estará em Capricórnio, está a dar o último grito do Ipiranga, não é verdade? Antes de entrar ali em Aquário. E, portanto, o que é que acontece? Aqui neste caso, quando Marte também entra em Capricórnio, ao mesmo tempo que temos Plutão em Capricórnio, Marte vai dar aqui um alento, vai dar uma força a Plutão, vai-lhe dar iniciativa. E, portanto, o que é que isto pode acontecer? Plutão, lá está aqui a tentar deixar as suas últimas marcas de estar em Capricórnio. É verdade que Plutão entra em Aquário e depois, em setembro, ele vai retrogradar, e aí sim é mesmo o último grito do Ipiranga, em Capricórnio, até depois entrar definitivamente em Aquário, em novembro, está bem? Mas, de facto, este períodozinho aqui pode aumentar, por exemplo, tudo o que tem a ver aqui com o clima de guerra que nós já estamos a viver, não é? E, portanto, os conflitos já existentes podem passar aqui por um processo de maior ação, inclusivamente, ok? De algo ainda mais agressivo do que aquilo que nós estamos a viver e, portanto, nesse sentido não é positivo. Nas nossas vidas individuais, o que é que ele pode fazer? Dependendo de onde é que nós temos Capricórnio, em que área da nossa vida, em que casa, portanto olhem para o vosso mapa e vejam em que casa é que tem Capricórnio, aqui pode dar quase aquela energia de fecho, de finalmente termos aqui a capacidade de iniciativa para encerrar alguns temas da nossa vida, para que Plutão termine todo este seu processo de morte e renascimento que ele andava a fazer, para depois ele saltar e entrar em Aquário e começar um novo processo, está bem? Portanto, para muitas pessoas que tenham aqui e todos nós temos Capricórnio em alguma área da nossa vida, esta energia da entrada de Marte em Capricórnio, ao mesmo tempo que temos ainda Plutão em Capricórnio, pode ser este boost de energia para finalizar algumas situações, está bem? Portanto, vejam em que casa é que vocês têm Capricórnio, está bem? Depois, vamos ter a Lua Nova, está bem? Vamos ter aqui uma Lua Nova em Capricórnio e ela vai fazer aqui um excelente trígono, que é um bom aspecto, está bem? O trígono é um bom aspecto, com Urano retrógrado em Touro. Ora, nós aqui estamos a falar uma Lua Nova, estamos sempre a falar do início de algo, não é? E o facto de ela estar a fazer um bom aspecto aqui com Urano retrógrado em Touro, estamos aqui a falar muitas vezes de projetos inovadores, ou seja, de conseguirmos trazer aqui alguma inovação ao nosso dia-a-dia, de darmos aso à nossa criatividade e lançarmos, se calhar, aqui alguns projetos que possam depois ganhar aqui alguma estrutura, já que falamos de Touro, está bem? E, portanto, é um belo início, está bem? Uma boa forma de podermos iniciar aqui algumas coisas a partir desta Lua Nova, está bem? Depois, ali no dia 20 de janeiro, o Sol vai entrar em Aquário. Parabéns, aquarianos! E o que acontece? Plutão também entra em Aquário. Portanto, estamos aqui a falar quase de uma entrada conjunta. O Sol entra em Aquário e Plutão também decide entrar em Aquário, não é verdade? E vai ficar, neste caso, Plutão vai ficar em Aquário até dia 21 de setembro. Não, mentira, desculpem, vai ficar em Aquário até setembro. A entrada já no dia 21 é do Plutão, está bem? Portanto, Plutão entra já no dia 21 em Aquário, 20 de janeiro o Sol entra em Aquário, portanto aquilo já está ali mesmo, Resvés, Campo de Ourique, porquê? Porque o Sol entra em Aquário no dia 20 e Plutão entra em Aquário às 0h57, ok? Que já é dia 21, portanto está ali mesmo muito perto, está bem? Isto no horário de Lisboa, obviamente, está bem? E portanto vai lá ficar até setembro, e só depois é que ele vai voltar a retrogradar, e se eu não estou em erro, depois entra outra vez em Aquário a partir do dia 19 de novembro, está bem? Para ficar lá definitivamente. Mas ou seja, esta entrada aqui conjunta do Sol em Aquário, ao mesmo tempo Plutão entra em Aquário, estamos aqui a falar de um grande início, de uma data muito importante a nível astrológico, está bem? Portanto, é o início de uma nova, eu não diria era, mas estamos a falar de 20 anos, porque, de facto, Plutão em Aquário vai ficar até 2043 e, portanto, fica muito tempo. E, portanto, estamos a entrar aqui numa fase de profunda transformação, de mutação, ok? Em que ele encerra aqui um ciclo, o ciclo de Capricórnio, e que ele olhou muito mais para estes temas capitalistas, dos mercados financeiros, tanto que tivemos a crise imobiliária, a crise financeira em 2008, tivemos também uma pandemia que nos obrigou aqui a reestruturar em termos de trabalho e a forma como trabalhávamos, e tudo isto são muito temas também de Capricórnio, apesar que a pandemia não foi uma marca, sobretudo de Plutão, mas ele esteve envolvido e nós não conseguimos deixar de ver as coisas, todas elas interligadas, não as podemos ver todas separadas, não é? Portanto, houve aqui muito mais trânsitos que tiveram na origem ou que explicam a pandemia pela qual nós vivemos.
Mas seja como for, Plutão também deixou aqui esta marca em Capricórnio, pedindo-nos esta transformação em termos daquilo que é a forma como nós nos organizamos relativamente ao trabalho, está bem? O facto de ele agora entrar aqui em Aquário, as temáticas vão ser totalmente diferentes, não é? Porque estamos a falar muito mais de um olhar para a comunidade, estamos a falar de uma revolução que vai acontecer, de facto, uma revolução na humanidade, não é? Portanto, é o início desta revolução. Plutão fala-nos sempre de morte e renascimento, e, portanto, para que o novo possa surgir, o velho tem que acabar. E, portanto, obviamente, podemos 2024 ser aqui marcado também por fim de algumas coisas que nós damos como garantidas, para que possamos ter o início de algo novo, está bem? E esta que é a mensagem muito importante que eu também gostava de transmitir, que é não nos devemos focar apenas no curto prazo, às vezes com as situações que possam surgir, mas devemos focar no futuro, porque de facto eu não posso, lá está, para renovar a minha casa e ter uma casa, se calhar como eu gostaria de ter, eu se calhar tenho que destruir, salvo seja, as paredes antigas, tenho que deitar abaixo alguma coisa para poder construir. E a mesma coisa é nós, num todo, enquanto coletivo, se calhar temos de destruir algumas coisas para que novas possam surgir. Portanto, não olhemos apenas para aquilo que é o impacto inicial de Plutão em Aquário, olhemos para estes 20 anos de transformação, cujo objetivo é sempre, obviamente, o bem comum, já que Aquário fala-nos muito disso. Eu fiz um post no Instagram em que falei muito de 2024 e que falei deste Plutão em Aquário, portanto, quem tiver interesse vá ao Instagram e leia realmente o post, eu explico lá um bocadinho aqui destes impactos. Também fiz um evento de previsões para 2024 e quem tiver interesse, basta entrar em contato comigo e podem adquirir o evento, que são mais de 3 horas e meia de conteúdo, está bem? Onde eu falo de tudo sobre 2024 e como é que isto nos vai impactar, sobretudo aqui em Portugal, visto que vivo em Portugal e, portanto, os conteúdos são feitos tendo por base Lisboa, está bem? Ora, muito bem, depois o que acontece? Queria-vos dizer só uma coisa relativamente ainda a Aquário, é muito importante vocês verem em que casa é que tem Aquário, não é? Ou seja, vejam, porque esta é a casa, é a área de vida que vocês vão ser mais impactados nos próximos 20 anos, não é? Portanto, vejam que área de vida vai ser impactada, que vai ser transformada, preparem-se, está bem? Preparem-se para isso. Depois, Vênus está em Sagitário neste momento, está bem, mas ela vai também entrar em Capricórnio dia 23 de janeiro. E, portanto, ela entrando aqui em Capricórnio, a Vênus, ela mais uma vez vai poder trazer-nos o quê? Pequenos benefícios, porque ela é uma pequena benfeitora, e, portanto, pequenos benefícios também a nível financeiro, mas também em termos de amor, visto que ela é a deusa do amor. Inclusive, quiçá, receberem aqui propostas de casamento, ou seja, algo que possa trazer uma maior seriedade aos compromissos de amor existente. Portanto, estejam atentos em termos de relacionamentos amorosos, porque boas notícias podem vir a caminho a partir do dia 23, está bem? Depois, o que é que nós temos ainda? Temos a lua cheia, no dia 25 de janeiro, está bem, às 17h54 de Lisboa, em Leão, está bem, aos 5 graus de Leão. Ora, uma lua cheia é sempre uma oposição entre Sol e Lua, não é? E é o culminar das nossas emoções, por isso mesmo é que é uma oposição, não é? E o que acontece? Nós vamos ter aqui o Plutão conjunto ao Sol, neste momento desta lua cheia, e portanto já é um culminar. Portanto, agora, estando ali conjunto ao Plutão, é verdade que o Plutão estará mais combusto, porque o Sol estará a queimar-lhe ali a sua ação, mas nunca é muito positivo o facto de termos aqui uma conjunção entre Plutão e o Sol, porque Plutão já tem uma energia por si só quase destrutiva, e se o Sol também o está a queimar, Plutão pode se tornar de facto mais destrutivo e pode de facto trazer aqui alguma coisa a nível coletivo menos positivas, sobretudo mais uma vez tendo em conta coisas que já possam existir, mas também imaginem, por exemplo, se falarmos de vulcões, podemos estar a falar, lá está, de uma erupção vulcânica com maior impacto, por exemplo, também, visto que Plutão vai estar aqui a ser, está conjunto ao Sol e, portanto, ele vai, no fundo, esta combustão dele pode não lhe fazer muito bem, pode de facto fazer alguma eclosão aqui de alguma coisa, está bem? Portanto, aqui mais para o final desta lua cheia, temos de ter aqui um bocadinho mais de cuidados a nível coletivo, está bem? Depois temos o quê? Urano vai ficar direto no dia 27 de janeiro, está bem? Em Touro, e vai começar a fazer aqui uma caminhada muito perto de Júpiter, está bem? Nós vamos ter aqui uma grande conjunção entre
Júpiter e Urano em 2024. Eu falei disso no evento de previsões e espero também poder vir a conseguir pelo menos escrever um conteúdo escrito curtinho sobre esta conjunção entre, de facto, Urano e Júpiter que vai acontecer em 2024, mas é importante estarmos atentos já nesta caminhada quase par e passo entre estes dois grandes planetas, porque Júpiter até é visto como aquele que tudo expande e muitas pessoas consideram-no só como grande benéfico, mas eu gosto sempre de dizer, ele não é apenas benéfico, ele realmente tudo em que toca expande, e neste caso, por exemplo, Urano, está bem? Neste momento ele ainda não vai estar conjunto, mas quando ele fizer conjunção, ele vai expandir as características do Urano, ou seja, podem acontecer situações extremamente inesperadas que nós não estamos a contar com elas. Ele pode dar mais força a tudo o que venha do Urano, que tem a ver com o ar, portanto ele pode trazer mais força a tudo o que venha realmente da atmosfera, do ar, tudo o que esteja a ver com furacões, com coisas do espaço, inovações tecnológicas, ele poderá aumentar tudo isso, está bem? Agora, ele ainda não está conjunto, está bem? Mas eles vão começar a andar par e passo, está bem? E, portanto, esta entrada, de facto, o facto do Urano ficar direto também vai obrigar aqui uma aceleração de processos, portanto, ali a partir do dia 27, há aqui muitos processos que vão começar a ser muito mais rápidos também, porque o Urano fala-nos de futuro, de inovação, ele normalmente quando fica direto vai lá ao futuro e traz-nos assim, sabem, assim, pequeninas dicas daquilo que está para acontecer, portanto, estejamos atentos, inclusivamente nas nossas vidas individuais, com estas pequeninas centelhas de futuro que o Urano começa a trazer com o seu movimento direto, está bem? Depois, teremos ali mais para o final do mês, está bem? Dois bons aspectos. Entre Marte em Capricórnio a fazer um trígono com Urano em Touro e Vênus também em Capricórnio a fazer um trígono com Júpiter em Touro. Eu falarei sobre isto também, porque são trânsitos mais pequenos. Vou falar sobre isto no Instagram, nos posts, na análise semanal, mas poderemos ter aqui um fecho do mês muito interessante, está bem? Com o facto de virmos aqui ouvir novidades tecnológicas que possam surgir do espaço, mas também lá está este belo trígono de Vênus e Júpiter, mais uma vez pode-nos falar de boas notícias em termos de benefícios, pequenos benefícios financeiros ou benefícios em termos do amor. Está bem? Bom janeiro, está bem? Espero contar convosco, não só aqui no canal do YouTube, de que possam me seguir, fazer um like, deixar um comentário, mas também seguirem-me no Instagram, onde eu faço todos os meus conteúdos. Um beijinho e bom 2024.